Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com faixa de isolamento e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, vai aparecer uma área demarcada com essas faixas de isolamento, como chamam fita zebrada. E aí, neste tipo de sonho, nós precisamos identificar alguns fatores que podem aparecer dentro dessa faixa ou não. Então, para cada pessoa, claro que vai ter um enredo sonho, mas o elemento principal ali vai ser essa área demarcada com aquelas faixas demarcando um perímetro. Essas faixas de isolamento. E quando nós temos um sonho que envolve essas faixas de isolamento, é relacionado a um automapeamento do cérebro. Mais propriamente dito, do hipocampo, uma área pertencente ao cérebro que ela é responsável pelas memórias, tá? Então é um mapeamento que o nosso subconsciente faz com relação a uma área ligada à nossa memória que contém emoções ligadas a traumas antigos, a situações antigas que você não se sente bem em relembrar, nas quais você tenta evitar. Então, no seu sonho, dentro daquela área demarcada pela faixa de isolamento, vai ter partes da sua memória ligada a traumas e situações que você tenta evitar. O seu próprio subconsciente faz essa demarcação. Esse é um sonho de autoconhecimento. E vocês já vão entender por que é um sonho de autoconhecimento. Então, a nossa mente identifica essas memórias traumáticas e situações desagradáveis que nós vivenciamos, que nós vivemos no passado. Essa faixa, ela está isolada no seu sonho, porque é assim que o nosso subconsciente associa o nosso desejo de evitar. Evitar quem? Essas memórias. E por que nós tentamos evitar essas memórias? Pois elas envolveram situações, essas situações envolveram emoções que nós não sentimos bem em relembrá-las. Então esse desejo nosso aparece no sonho como essa faixa, isolando essa parte da nossa mente, tá? Então, aqui é uma visão de cima do nosso cérebro. Bem na parte de baixo dele tem uma partezinha que nós chamamos de hipocampo. Essa delimitação dessa área que aparece no seu sonho é dentro dessa parte do hipocampo, tá? E essa parte, como eu disse para vocês, vai ter memórias ali. Só que neste caso do seu sonho, que você sonhou com faixa de isolamento, são memórias traumáticas, de situações desagradáveis. Pode ser que no seu sonho tenha objetos ou pessoas aqui dentro dessa área demarcada. Esses objetos e essas pessoas
vão ajudar a identificar quais traumas foram esses, quais situações foram essas do seu passado, do nosso passado, que nós tentamos evitar. Mas, em alguns casos, em traumas muito fortes que nós tivemos no passado, a nossa mente às vezes bloqueia essas memórias. Então pode ser que no seu sonho, dentro dessa área delimitada, você não veja nada, apenas um vazio ou tudo escuro. Neste caso, quando for assim, é porque há um bloqueio ali com relação a essas memórias ligado a traumas. Neste caso, é um próprio mecanismo de defesa da sua mente, do seu cérebro, evitando que as emoções ligadas a essas lembranças venham à tona e façam muito mal para você. Então isso, às vezes, é bloqueado para algumas pessoas. Mas, contendo ali objetos ou pessoas, esses objetos e pessoas, o nosso subconsciente associa com esses traumas, com essas situações que nós tentamos evitar, tá? Essas memórias ligadas a situações que tentamos evitar ou traumas, às vezes, estão vindo à tona em seu sonho, porque o subconsciente quer que você as enfrente para poder seguir em paz. Então deixa eu explicar, vamos pegar um exemplo prático. Vamos fazer de conta que você, um período da sua vida, trabalhou na cozinha de uma lanchonete ou na cozinha de um restaurante. E você não gostava de trabalhar lá. As pessoas que trabalhavam com você te humilhavam. Às vezes, deixavam você assumir responsabilidades que nem eram suas, simplesmente porque não iam com a sua cara, não gostavam de você, tinham alguma coisa contra você. Ou seja, você detestou, odiou trabalhar na cozinha daquele lugar. E durante o tempo que você teve lá, você desenvolveu muitas memórias traumáticas ligadas a situações desagradáveis que ali enfrentou. Mas você saiu. Você tocou a sua vida. Mas de vez em quando, com relação a algum gatilho desperta em você, você lembra dessas situações. Por exemplo, você está com seus amigos e de noite vocês vão numa lanchonete. E alguma coisa na lanchonete te faz lembrar daquele período que você trabalhou na cozinha. Algumas emoções começam a aflorar e você não gosta. Você começa a se sentir mal, começa a vir à tona algumas coisas que você não gostaria de lembrar. Você não queria lembrar. Você estava num momento feliz, estava num momento alegre. E isso de nada começou a aparecer. E isso está te fazendo mal. Essas lembranças, elas são memórias. Como eu disse para vocês. Elas estão armazenadas no nosso hipocampo. Essas memórias nós não gostamos de lembrar. Tanto é que no sonho aparece com essa faixa de isolamento. É a associação que o nosso subconsciente faz do nosso desejo de evitá-las. Mas elas continuam vindo à tona, como esse exemplo que você saiu com seus amigos e ali começou a relembrar e isso te fez mal no momento que era para você estar alegre. Então o que o subconsciente entende? Que é necessário você enfrentar essas memórias de uma vez por todas. E aí nos sonhos que você vai ter nos próximos dias depois desse evento que você saiu com seus amigos e não sentiu bem, lembrando do que aconteceu no passado, seu subconsciente vai começar a fazer vir à tona essas memórias. Pode ser que num sonho como esse, um enredo, mas ali na história uma faixa de isolamento com alguns elementos. Por exemplo, já que são situações da sua vida, do passado, que você trabalhou na sua cozinha e você não gostava desse período, pode ser que dentro dessa faixa de isolamento tem alguma pessoa ali que trabalhou com você. Aconteceu alguma coisa com ela ali. Pode ser que tenha algum objeto, um balcão, por exemplo, onde você fazia a montagem de comida, de lanche, que lembre essa situação. Pode ser que apareça aqui dentro. Lembra que nós falamos? Objetos e pessoas podem aparecer dentro dessa área de isolamento
remetendo as memórias com relação a essas situações que tenta enfrentar. Então, nos próximos dias, voltando, o subconsciente vai começar a dar sonho para vocês, como esse, por exemplo, ou outros. Um enredo semelhante, mas que envolvam, essa associação com essas situações traumáticas que você viveu. O que o subconsciente quer de você dando um sonho como esse, por exemplo? Uma área isolada com alguns elementos ou pessoas ali dentro, lembrando situações que você queria evitar. O seu subconsciente entende que você precisa enfrentar essas situações para poder seguir em paz, para que situações como aquela que você viveu com seus amigos, que era um momento de alegria e você ficou triste, não ocorra novamente. Então isso começa a vir à tona no seu sonho, o subconsciente trabalhando ali durante o seu sonho, para que você entenda que essas situações que você viveu no passado, por mais que tenham sido dolorosas, por mais que tenham sido difíceis, mas você aprendeu alguma coisa ali. Você aprendeu a ser forte, você aprendeu a superar, você aprendeu a usar aquilo de trampolim para galgar algo maior em sua vida. Está num patamar hoje que você não imaginaria que estaria, por exemplo, quando estava lá naquela situação difícil. Houveram aprendizados ali. É isso que o seu subconsciente quer que você entenda. Que não é necessário mais que quando isso vier à tona, quando essas memórias ressurgirem em sua mente, você fique triste. Você precisa ressignificar essas memórias. Aonde foi um momento triste, agora você entende que era necessário para que você chegasse aonde está hoje. Para que você aprendesse algumas lições que você aprendeu hoje. Que era necessário você se tornar mais forte em dias atuais. Porque tem muita coisa ainda para enfrentar na sua vida. E aquilo ali vai ser uma fichinha de situações que você vai lutar contra elas e vai sair em todos vitoriosas. Em todas essas situações você vai sair vitorioso. Mas aquilo fazia parte do aprendizado. Você ressignifica aquela situação. É isso que o subconsciente quer de você. Que você encare essas situações que hoje você tenta evitar, mas que você encare com coragem para poder seguir em paz. E que se por acaso elas vierem à mente, você entenda que ali só foi um período de aprendizado e passou. Há traumas que são mais difíceis, como por exemplo aquele que eu dei aqui que vai aparecer tudo negro ou nada ali dentro. Traumas que foram mais complicados para algumas pessoas, que envolveram violência, por exemplo. Neste caso, em algumas pessoas, a mente automaticamente bloqueia aquelas memórias. Neste caso, quando isso começa a vir à tona, é mais difícil a pessoa compreender e talvez ela necessite de ajuda médica especializada para poder superar esses traumas que foram terríveis no passado. Mas situações que nós vivemos e que foram difíceis na época, isso nós temos que enfrentar para poder seguir nossa vida em paz. Então, se apareceu no seu sonho uma área delimitada com essas faixas de isolamento, ou fita zebrada, como eu disse que chamam aí popularmente, é relacionado a isso, a esse automapeamento que o nosso subconsciente faz, uma partezinha da nossa memória ligado a situações, emoções que aconteceram e nós tentamos evitar. O nosso subconsciente, na maioria dos casos, na grande maioria, por exceção só desses traumas que são mais sérios, mas na maioria dos casos são situações que essas memórias vêm à tona e nós precisamos enfrentar, ressignificar ela em nossas vidas, entender que foi um período que serviu para o nosso aprendizado, para subirmos mais degraus em nossa vida profissional, em nossa vida espiritual. E hoje nós estamos bem. Fazem parte do nosso passado, ajudaram a moldar nossa personalidade. Foi difícil, foi. Mas nós encaramos e estamos aqui. E nós vamos usar experiências assim para extrair lições dessas experiências e aplicar em nossas vidas. Qualquer dúvida que vocês tiveram com relação a sonhar com faixa de isolamento, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. No mais, tenham bons sonhos,
Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!